Val Ramos, IA é o terror para alguns radialistas. Boa. Verdade. Se não tiver repertório, vai ficar difícil mesmo para cada radialista, viu? Então, cara, assim, lidar... que eu fico pensando, né? O podcast nada mais é do que a rádio, só que agora é com TV e disponível para o YouTube. Eu fico pensando dessa maneira. Se o radialista ele não tiver atualizado, por exemplo, for naquela de perguntas prontas ali, acho que vai ficar um pouquinho para trás. Não, e hoje o motor de TTS, né, com o Text to Speak, cara, a voz é incrível. As vozes neurais da Microsoft, por exemplo, você ouve as chamadas que eu faço, você não identifica que é um robô, uma máquina, né, é uma voz quase humana. A Eleven Labs, eles clonaram, né, vozes de artistas, de pessoas famosas, nos Estados Unidos, por exemplo, que pode fazer ligação, você pode utilizar essas vozes. Cara, é incrível. Você fala assim, não, é tipo um artista me ligando. Existem alguns modelos aqui no Brasil, né, que a gente também clona a voz no Eleven Labs, com autorização, né, do próprio do dono da voz, para fazer, de repente, uma ação massificada. Cara, você fala assim, ele grava uma frase, com aquela única frase eu replico ela em 200 mil frases diferentes e faço uma ação massificada. Então, o que antes nós fazíamos em estúdio, alguns anos atrás, levávamos a pessoa no estúdio, gravávamos todas aquelas vozes, aqueles prompts, aqueles textos, passava assim 2 horas. Normalmente eu ficava 2 a 3 horas com o locutor gravando. Tratava aquele áudio, cortava a parte muda, melhorava a qualidade. Cara, hoje diminuiu absurdamente, absurdamente. A gente ainda tem, né, alguns locutores, alguns clientes pedem, né, ah não, poxa, eu quero uma voz que não seja TTS, eu quero uma voz de um locutor. Ok, zero estresse, é legal, só que no volume você acaba utilizando a TTS, que é mais simples, e as vozes são muito, muito parecidas. Então, em alguns momentos você vê que algumas classes começam a ter problema, Sim. né? Então, assim, tipo, é bom para alguns, não tão bom para outros, né? E no caso do TTS, né, na voz, você vê que é um ponto de atenção. Sim, eu fico pensando, né? Hoje eu tava pesquisando, porque para vir falar com um cara que manja tanto, a gente tem que dar uma pesquisada, né? Então, eu tava lá e comecei a pesquisar, né? Já existe mecanismo, por exemplo, que você consegue compartilhar coisas que você escreveu, por exemplo, apresentações que você já fez, coisas que você já falou, você vai alimentando ela e você consegue dar a resposta, por exemplo, se alguém perguntar para ela lá no chat, ela dá a resposta de acordo com aquele seu conhecimento que você tem ali. E imagina, isso pode ser por voz, como você falou. Já pega minha voz aqui no podcast, vai lá, grava, e pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente viu que tinha uma galera meio que usando para fazer golpes. Eu vi muito esse negócio de golpes. E não é golpes. só aqui. Fora, Estados Unidos, teve casos de gravar, né, fazer a clonagem da voz de artistas e fazer ligação para pedir doação. Nossa. Então, você vê, poxa, é algo exclusivo nosso. Não, tipo, isso acontece no mundo inteiro. Por isso que é uma preocupação no mundo inteiro a utilização da inteligência artificial. Hoje você consegue fazer vídeos curtos, né? Você consegue gravar, fazer vídeos curtos de 30 segundos, 1 minuto, né? Com a sua voz, com o seu rosto, tudo por inteligência artificial. Então, o poder é muito forte, muito grande, depende de quem está usando, né? Sim. Na Febraban, não sei se você chegou a assistir uma palestra lá, falando sobre segurança, onde vem muito falando sobre IA para combater IA na questão de fraude. Porque muita gente utilizava IA, por exemplo, para burlar reconhecimento facial, IA para digitar dados ou algo assim. Capturava como que as pessoas estavam digitando ali. E ter a IA combatendo a própria IA para evitar que isso se dissemine como uma maneira de golpes, né? Tem bastante, né? E um exemplo, a maioria dos motores de inteligência artificial, elas são abertas. O que é aberto? Assim, tudo que você está alimentando elas é delas. Então, isso é um cuidado que nós temos. Por exemplo, eu vou fazer uma ligação, fazer uma cobrança, e normalmente eu preciso validar alguns dados.
Por exemplo, CPF e o nome da pessoa. São 2 pontos que eu não mando para IA. Eu não encaminho para IA. Eu faço com NLP, que aí, aí é fechado, não tem esse problema de você estar alimentando eles. Porque se eu não vou pegar o seu CPF e mandar lá para o GPT. Toda informação que eu mando para o GPT, em tese, é do GPT. E aquilo vai ferir as regras de segurança que nós seguimos. Então, isso é um ponto importante a ser seguido. Se não enviar informações confidenciais, vamos imaginar assim, para qualquer motor de inteligência artificial que não siga determinadas regras. Então, a gente evita de fazer isso. Quando a gente dá o treinamento para o GPT, por exemplo, a gente não coloca informações que são confidenciais, seriam informações de treinamento. Mas quando a gente faz validação de uma ligação com CPF, o nome completo da pessoa, a gente evita de mandar para lá, não, né? Para que a gente não esteja alimentando lá e eventualmente tenha uma invasão lá no GPT, que aí nem passou por mim, mas está lá, e pega o CPF de um monte de gente. Sim. Então, esse é outro detalhe que é importante até quem está indo atrás de inteligência artificial, generativa, independente do fabricante, né, da empresa que está criando, ver o quanto que eles também armazenam essas informações e elas são públicas para o restante dos usuários. Então, é fato. Você mandou para ele, mandou 1 milhão de CPFs lá, ele vai estar lá 1 milhão de CPFs. Então, a gente evita isso. A gente não sabe para onde que vai, né? Não vai, não. A gente não sabe referente a isso. Não tem como você ter um controle sobre isso. Então, a gente evita de fazer isso. E no próprio GPT, a gente é muito acostumado a usar o chat GPT, Sim. que é o mais simples. É o que você vai lá e pede uma informação. Pô, eu quero saber sobre quais foram os campeonatos que o Bahia ganhou nos últimos 50 anos. Então, ele tem lá o histórico. Então, o chat GPT é o mais simples nesse caso. Mas quando você entra para usar as APIs do GPT, para criar os prompts e fazer os treinamentos, aí você está entrando num outro mundo do GPT. Né? Não só do GPT, geral. Sim. Você está entrando num mundo onde você está alimentando eles com um monte de informação. Não apenas pedindo informação. Né? Quando você entra no chat GPT, preciso escrever um texto para responder um e-mail. Na verdade, você não está mandando muita informação importante para ele. Mas quando você entra na API, já é outro cenário. Né? Você tem que ter muito mais cuidado em relação ao LGPD, segurança da informação, para não passar qualquer coisa para eles.